você é o CSS do meu HTML. Um pouco mais de CSS. Olá! Precisamos melhorar a apresentação da seção Nosso Diferencial, que está dentro da homepage. Vamos adicionar novos estilos CSS e também incluir antes da lista símbolos usando o padrão Unicode. Vamos localizar o código referente a essa lista. Então a gente tem aqui, na index.html, o código dessa lista. Primeiro, a gente vai colocar essa lista dentro de uma div, tá? Então vamos criar uma div aqui. Vamos abrir ela antes aqui da UL e fechar depois da UL. Vamos corrigir aqui a indentação. Aqui é o local correto dela. Essa vai abrir aqui e o conteúdo também corrigido. Perfeito. Essa div, ela vai ter uma classe. A gente vai colocar aqui a class e a gente vai chamar essa classe de conteúdo-diferencial. Conteúdo diferencial. Perfeito. Agora a gente cria esse CSS, para o conteúdo diferencial. A gente vai criar essa classe aqui. A gente pode pôr antes do imagem diferencial. Então, o conteúdo diferencial, ele vai ter o width de 640 pixels e ele também vai ter um margem zero alto. Pronto. Agora, a gente vai criar essa classe lista diferencial, que a gente também acabou perdendo quando a gente mexeu na troca do CSS. A gente coloca ela aqui embaixo e vamos especificar que ela vai ocupar 40% com o width. Ela também vai ter aquele comportamento inline block, então ela vai ocupar realmente só o espaço dela. A gente já tinha feito isso no outro CSS, É exatamente a mesma coisa aqui. Como a gente perdeu a classe, a gente está refazendo. E o nosso vertical align como top, para que ela fique para cima, Perfeito. Salvando aqui, vamos dar uma olhadinha aqui no resultado. Tem um detalhe. Essa imagem também precisa estar dentro daquela div que a gente criou. Vamos colocar essa imagem lá, para que ela fique do lado direito. Então, depois da lista, a gente tem aqui o conteúdo diferencial. Perfeito. Eu vou tirar esse espaço aqui e colocar essa imagem aqui. Vamos ver se agora ele ficou correto. Perfeito. Agora a gente quer mudar também algumas coisas nessa lista. A gente quer que essa lista tenha uma altura na linha, Então a gente pode pegar essa classe itens que a gente já tinha criado aqui e adicionar uma altura de linha para que ele fique um pouquinho separado. Vamos lá então. Aqui a gente vai criar itens. E aí a gente vai usar aqui uma propriedade do CSS que vai definir a altura da linha, o line height aqui. E vai ser de 1.5. Vamos dar uma olhada como que ele fica. Legal, então ele deu um espacinho aqui entre eles. O que vamos fazer ainda? A gente vai deixar esse primeiro item da lista com destaque, com uma fonte específica. A gente poderia criar uma segunda classe e especificar que essa linha apenas tem essa outra classe e essa classe deixa ela em negrito, por exemplo, para dar um destaque. Mas tem uma outra forma de fazer que a gente vai usar as pseudoclasses, Ou seja, a gente vai pegar comportamentos específicos dentro dessas classes aqui.
como que funcionaria isso para os itens, né? A gente vai pegar aqui a classe itens, vamos colocar 2 pontos aqui e vamos falar que a gente quer que apenas o primeiro filho, né, a primeira vez que essa classe for usada, respeite esse comportamento. Tá? Então, o first shield. Então, apenas... Opa, faltou um S aqui. Apenas o primeiro filho que vai ter esse comportamento, tá? Que é o comportamento de negrito. Então, a gente pode colocar aqui o famoso bold. E vamos ver como que isso se traduz aqui. Então, vejam que essas 3 ocorrências de lista, elas têm a mesma classe CSS itens. Mas apenas o primeiro filho, né, a primeira vez que essa classe é usada, ele vai aplicar esse efeito de negrito. Tá? Então, nós usamos as pseudoclasses aqui para trazer comportamentos específicos dentro aqui das palavrinhas que a gente coloca na frente do itens. Também vamos adicionar um símbolo antes de cada ocorrência dessa lista, né? Cada linha dessa lista, a gente quer um símbolozinho antes. E aí, esse símbolozinho, a gente vai usar aquela tabela Unicode que a gente já tinha usado até em uma aula passada, né? A gente viu aqui como que pegava os códigos, como que a gente encontrava o código HTML, né, desses símbolos ou letras e caracteres. Então, nós vamos usar uma combinação de Unicode, símbolo Unicode, juntamente com essa pseudoclasse para criar um símbolo, um conteúdo, né, antes dessa lista. A gente vai então criar aqui .itens before e aí a gente vai colocar aqui o content. Então a gente vai adicionar um conteúdo antes do conteúdo de fato da lista. E aí esse conteúdo vai ser um símbolo, tá? Então aqui a gente tem o /27A4, que vai criar um símbolo específico lá pra gente. Vamos dar uma olhadinha qual vai ser esse símbolo. Tá aí ele criou um símbolozinho antes, tá? Então, desta forma, a gente deixou a nossa lista com cara de lista e destacamos aqui também o primeiro item. E para finalizar, iremos ajustar essa imagem, que ela não ocupou, na verdade, o espaço à direita. Por quê? Nós temos aqui essa tag imagem que nós trouxemos para dentro da div, mas ela tem que estar colada com a tag UL. Tá? Então, fazendo isso, nós temos aqui essa lista itens, aliás, essa lista diferencial. Essa lista diferencial, ela está ocupando 40%. A nossa imagem, ela está com a imagem diferencial. Essa imagem diferencial ocupa 60%, tá? 40 mais 60, 100%. Se ele não tiver colado um ao outro, ele vai ter mais do que 100% para caber os dois. Então, quando eu tiro todo o espaço e grudo as duas tags, eu tenho 100% somando as duas. Por isso que, ao salvar aqui, juntando desta forma e atualizando, agora a imagem coube do lado direito aqui, né? Os 40% ficou para a lista e os 60% ficou para a imagem. Desta forma, a gente finalizou aqui essa parte do nosso diferencial.